Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de história completa aqui no canal. Isso porque foi finalmente revelado o Flash Reverso do Universo Absoluto. E isso aconteceu na HQ do Flash Absoluto número 10, escrita pelo Jeff Lemire e ilustrada por Nick Robles. Esse Flash Reverso Absoluto está incrível e tem um grande plot twist envolvendo da onde que ele veio. Sério mesmo, gente, essa construção do Flash Reverso na HQ do Flash Absoluto tá demais. Eu diria que tem um detalhe envolvendo o passado dele que é genial. E pessoal, já vai deixando aí o bate-like, bate-comentário, porque quando sai uma HQ dessa pra fazer o vídeo no dia seguinte, dá muito trabalho. Deixa aquele like, comentário, e agora sim, roda a abertura e vamos começar. E para a gente entender bem a história do Flash Reverso Absoluto, a gente precisa retroceder um pouco na história dessa saga. Na edição 8, finalmente é explicado a origem do Barry Allen e tudo o que aconteceu antes da primeira edição. Na Universidade de Keystone City, há muitos anos, o Barry está atrasado para uma aula de física. Ele faz aqui uma piada sobre estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas ninguém ri, o que é um grande foreshadowing para o que vai acontecer com o Barry nessa edição. Então, Barry começa sua aula sobre supercondutividade e como que isso envolve uma teoria quântica. E quem está interessada na aula é essa mulher. O seu nome é Eleanor Thawne. E para quem não se lembra, a Eleanor Thawne é uma das grandes desenvolvedoras do projeto Olympus, e que até o momento na HQ do Flash Absoluto é a grande antagonista. Mais tarde, Barry recebe uma visita da própria Eleanor Thawne em seu escritório. Ela diz que é uma grande fã do trabalho do professor, o que leva o Barry a achar que isso é uma piada vindo do cientista Ray Palmer. Olha aí a referência, hein? Eleanor quer conversar sobre uma antiga teoria do Barry, envolvendo simulação quântica e transferência de elétrons. Essa teoria tinha um incentivo de uma faculdade, mas o projeto havia sido cancelado. E desde então, Barry decidiu virar professor. A doutora Thawne vai direto ao ponto. Ela pode financiar esse projeto do Barry num programa chamado Projeto Olympus. No primeiro momento, Barry não acha que isso vai adiantar. Ele entende que a teoria não leva a lugar algum. Só que Eleanor sabe que isso é mentira do Barry. Ela sabe que ele quer continuar a pesquisa. E então, cortamos para o Fort Fox, quando o laboratório do Projeto Olympus ainda estava em construção. O Barry viajou até o Colorado para saber mais sobre o projeto de vida da doutora Thawne. E ela, de fato, mostra o trabalho de sua vida, mas não só o dela, e sim do seu avô, Eobard Thawne. O Barry fica impressionado com os cálculos, mas confessa que nunca ouviu falar de Eobard Thawne. E isso não surpreende Eleanor, já que ela fala que Eobard foi literalmente apagado da história. Ela decide compartilhar todo o trabalho da vida do seu avô, que é a Trindade Azul. E nesse momento a HQ vai fazer um flashback para mostrar toda a vida do Eobard Thawne. Durante a Segunda Guerra Mundial, Eobard foi designado pelo governo para um projeto nas sombras do Projeto Manhattan, chamado de Trindade Azul. Esse projeto tinha como objetivo fazer um contato com uma outra dimensão e seres vivos. As suas teorias eram absolutamente insanas e facilmente confundidas com ocultismo. O governo logo descobriu sobre essas experiências mais excêntricas e decidiu interromper o projeto. Mas Eobard Thawne não iria desistir assim tão facilmente. A Eleanor diz que existe uma linha tênue entre um homem louco e um homem gênio, e as pessoas poderiam confundir facilmente o seu avô nisso daí. A verdade é que o Eobard Thawne estava até escutando vozes que falavam diretamente com ele, que ele acreditava que vinham de outras dimensões. E isso realmente tinha tudo para ser uma loucura do Eobard Thawne, mas o que aconteceu nos dias seguintes mudou tudo. Thawne construiu uma espécie de máquina no meio do deserto. O seu amigo e capitão Jay Garrick tenta impedi-lo de ir contra o exército, só que a ciência fala mais alto. Ele convence Jay Garrick a permitir a continuação do experimento, porque todos irão ver como que ele está certo. A máquina é ligada, e uma espécie de portal se abre.
Tony escuta alguém falar o seu nome do outro lado, e o portal se abre, e podemos ver um lugar cheio de montanhas, um mundo completamente diferente. Jay Garrick decide interromper o experimento, mas Tony o empurra para dentro do portal. Aparentemente, Garrick é consumido pela energia e se desintegra. Em lágrimas de felicidade, Elborn fala que ninguém pode tirá-lo dele. Mas então, uma explosão acontece e o Ton é jogado para longe. E a Eleanor diz que depois disso, Ton nunca mais foi visto. Todos os seus diários foram localizados e preservados. Ao ver as equações do quadro, Barry diz que elas estão erradas e fala que vai precisar dos seus equipamentos. Era exatamente isso que Eleanor queria. Agora, Barry está totalmente envolvido no projeto. 2 anos depois, Eleanor apresenta ao Barry o coronel Rudy West. O Barry não gosta muito que um militar esteja envolvido. Afinal, ele queria autonomia no projeto. A sós, o Barry se mostra indignado com a presença do exército, já que eles só querem construir armas. Eleanor está disposta a dar pequenas novas armas ao governo, desde que eles possam continuar fazendo história. Eles voltam a falar sobre o projeto, e como Barry está finalizando um traje para viajar entre os mundos. E Eleanor revela que o Barry não vai liderar a primeira equipe a entrar no portal, justamente por ser muito perigoso. E aqui dá pra ver perfeitamente como a Eleanor tá manipulando o Barry. Ela tá usando a paixão do Barry pela ciência para fazer exatamente o que ela quer. Mais tarde, Barry vai até o refeitório e puxa assunto com o filho do Rudy, o Wally West. Rapidamente, os dois criam uma conexão, e Barry entende o que o Wally está passando. Ele conseguiu conversar com Wally de um jeito que o seu pai jamais conseguiu. Algum tempo depois, Barry está pronto para fazer o primeiro teste atravessando o portal. Uma equipe de 3 pessoas que usam o traje do Flash está preparada. O portal é ativado e os 3 realizam uma passagem para o que eles chamam de Still Point. O primeiro relato deles é que o local inteiro é coberto por uma energia vermelha. O Barry pede para eles conseguirem amostras do solo. Contudo, eles logo encontram algo que não deveria estar ali. É uma grande nave alienígena. E na sequência vemos que a nave é levada até o laboratório. Só não me perguntem como que eles conseguiram levar essa nave gigante através do portal. Mas HQ, né? E a descoberta dessa nave muda todo o projeto, porque essa nave alienígena tinha restos de corpos alienígenas. E é a partir dessa tecnologia que o Projeto Olympus conseguiu desenvolver poderes para soldados e vendeu essas armas para o governo. O Barry discute com a Eleanor dizendo que quer entrar no portal, mas ela diz que isso ainda é cedo demais. Acontece que o Barry está irritado porque o Projeto Olympus virou essa grande pesquisa para criar supersoldados com tecnologia alienígena. E parece que eles perderam o foco. Isso irrita a Eleanor, que fala que se dedicou a vida inteira por isso. Ela quer estudar mais a matéria vermelha. E os projetos dos supersoldados dão tempo para isso. Barry desiste de discutir e vai embora. Ele segue até o dispositivo do portal e escuta uma voz chamando seu nome. Barry pergunta se é o Tony e estende sua mão. A voz pede por ajuda. E então surge um homem vestido com os trajes do Flash. E é o próprio Barry do futuro. Ele diz que Wally West é o segredo. Precisa ser Wally. E Barry fica chocado. E é a partir desse momento que o Wally West acaba sendo importante para o Projeto Olympus. E tudo isso está linkado à origem do Flash Reverso. A edição 9 começa com Wally tendo uma visão de um buraco negro. Ele lembra de uma conversa com Barry Allen sobre um famoso cientista chamado Schwarzschild, que solucionou uma equação de Einstein. Mas o Barry achava que ele era amaldiçoado, assim como talvez Wally também seja. E nisso vemos que o Wally é pego por uma mão vindo de um buraco negro. Na sequência, Wally acorda ao lado dos Rogues. A Glider diz que ele tá com uma cara de que viu um fantasma. O Wally diz que não vai a lugar algum com eles. Mas o Capitão Frio diz que eles devem uma ao Rudy, que, só lembrando, é o pai do Wally. Essa informação deixa o garoto confuso. A Glider revela que o pai do Wally foi preso pela Eleanor Tony, justamente por fazer perguntas que ele não deveria estar fazendo. Eles acham que o Rudy está vivo, mas não têm certeza disso. Capitão Frio acalma o Wally e diz que eles irão encontrá-los.
O Grodd, que é esse chimpanzé com poderes mentais que o Wally está carregando, confirma que eles não estão mentindo. O plano é simples: atacar o Ford Fox e resgatar o pai do Wally. Contudo, quem está meio quieta nisso tudo é a Trickster Jessie James. Sem que ninguém saiba, ela está transmitindo tudo isso para o Projeto Olympus. O Rudy, preso, comenta que nunca confiou nessa pessoa, e que os demais Rogues, esses sim são leais, já que passaram por tudo e nunca trairiam seus princípios. Só que Eleanor não está preocupada com isso. Afinal, ela quer que o Wally vá até a base. A Eleanor fala que não quer que o sacrifício de Barry seja inútil. Ela acredita que o Wally West seja a chave para abrir o portal. De volta ao Wally, ele está no veículo de transporte dos Rogues. O plano do Capitão Frio é entrar fingindo que eles capturaram o Wally e depois fazer uma grande bagunça lá dentro. Enquanto os Rogues conversam e discutem, Wally tem mais uma visão de um buraco negro. Ninguém mais vê esse buraco negro, apenas o Wally, que se aproxima com cautela. O buraco parece causar alguma anomalia temporal, porque o Wally consegue se ver no passado. E então, a visão termina. Só que, novamente, Wally sente uma dor profunda por causa dos poderes e grita. É como se ele estivesse no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. E isso mexe com a sua cabeça. Ele só se acalma graças ao Grodd, que usa os seus poderes mentais. E parece colocar o Wally de volta ao presente. Nesse momento, a nave finalmente se aproxima do Ford Fox. Ao entrar em contato com a Eleanor pelo rádio, a cientista pede para Trickster assegurar o Wally. Essa é a ordem para Trickster se revelar como traidora. Eleanor aperta um botão e a nave dos Rogues explode. Trickster consegue proteger o Wally da explosão. Quanto aos demais, eles foram salvos pelos poderes do Grodd. Contudo, o mesmo não consegue manter o campo por muito tempo, e eles caem de uma altura considerável. É aqui que entra o Capitão Boomerang, que usa os seus boomerangues para amenizar as quedas. Flash consegue fugir da bolha de Trickster, que depois é derrotada pela Glider. E agora, cortamos para o laboratório. O Rudy é levado para o laboratório do Barry, que tem aquele portal. A Eleanor não tá nem aí que o Wally é um garoto. Ela quer utilizá-lo para abrir esse portal. Ela inclusive revela que o Barry se aproximar do Wally como um amigo foi uma de suas ideias. O Barry, ingênuo, não percebeu que isso era um plano da Eleanor. A verdade é que Eleanor sempre soube o que esse experimento resultava. Seria preciso algum tipo de sacrifício. E esse sacrifício seria o Barry. Mas o Wally mudou tudo. Então, ela aciona o portal, dizendo que foi Barry quem criou esse corredor. Mas o portal só vai se abrir com o Wally. E aqui chegamos na edição número 10, que é a grande edição que vai aparecer o Flash Reverso. A edição 10 começa com o pai do Wally pedindo que Eleanor Tony pare com o que está fazendo. Afinal, eles estão do mesmo lado. Só que Eleanor comenta que eles nunca estiveram do mesmo lado. O trabalho do comandante era apenas uma fachada. O que ela estava fazendo junto com Barry era um chamado maior. Um chamado que começou com o seu avô. Foi o Barry quem achou o Steel Point. Mas depois que ele morreu, a porta para esse local foi fechada. E desde então, Eleanor não tem mais acesso. É por isso que o Wally é importante para tudo que vem acontecendo. O Rudy reage tentando proteger o seu filho, mas ele nada pode fazer contra os guardas da Eleanor. E com isso cortamos para o Flash com os Rogues. Ao tocar na mão do chimpanzé Grodd, Flash tem uma visão do pai do Grodd e também do seu pai. Ambos estão presos no Fort Fox. O herói promete resgatá-los. E Capitão Frio sente que a temperatura está subindo rapidamente. E nisso, eles são atacados pelo vilão Onda Térmica. E o Wally fala que pode ajudar, ele pode absorver a energia do vilão. Assim como ele fez antes em Central City. Mas dessa vez não vai ser preciso. O Capitão Frio parte para o ataque. Enquanto luta com a criatura, Snart pede para o Wally encontrar o seu pai. E assim, o velocista sai correndo. No Fort Fox, Eleanor já sabe que o velocista está a caminho. Finalmente, Flash chega no forte e tem uma visão de quando esteve lá e conversou com o Barry, lá na primeira edição. Mais visões vão aparecendo e deixam o Wally confuso com tanta visão. Grodd encontra a prisão de seu pai, só que ele não está mais ali. Nesse momento, o Trickster Jessie James aparece para atacá-los. E a Eleanor fala pela comunicação que o plano é levar o Flash Wally até o laboratório do Barry. E quando ele chegar lá, os seus poderes irão fazer o resto. Enquanto isso,
os Rogues estão tendo dificuldades para enfrentar o Onda Térmica. Lisa é machucada gravemente no ombro. Nem os bumerangues do Capitão Boomerang são páreos. Contudo, do nada, começa a chover torrencialmente. A chuva apaga o fogo do Onda Térmica, e o Rory volta à sua forma humana. Surge então Marco Mardon, o Projeto Mago. Ele está vivo, porque ele tinha aparecido em edições anteriores e acreditava-se que ele tinha morrido. De volta ao Forte Fox, na sala do portal, Wally continua tendo visões do Barry e de quando ganhou os poderes. Trickster novamente aparece e joga uma de suas bombas em direção ao Grodd. Wally corre ao máximo para pegar a esfera, e ele consegue salvar o Grodd. Contudo, ao ativar os seus poderes, isso faz com que o portal reaja no laboratório do Barry. E é dali que surge uma mão gritando pelo Wally. E é aqui, pessoal, que vai finalmente aparecer o Flash Reverso. Wally pergunta se essa não é a mão do Barry. Contudo, a voz continua apenas a gritar por Wally West. Do lado de fora, os Rogues estão entrando no laboratório. O Wally finalmente toca na mão da figura misteriosa, enquanto seu pai, que assiste tudo preso, fala que ele não deveria ter feito isso. Finalmente, o monstro se revela, e não é Barry Allen, e sim Thawne. Isso choca a Eleanor, porque aquele monstro é o seu avô, Eobard Thawne. Ele está vivo. Então, esse é o Flash Reverso. E olha só que curioso, esse Flash Reverso do universo absoluto não vem do futuro, e sim do passado. Isso daqui que eu achei genial. Eobard fala que só pode existir um, e continua atacando o Flash Wally. Só que então, ele desaparece. E o Wally lamenta isso. E de repente, ele aparece num local completamente diferente. Mas quando ele se vira para trás, finalmente aparece Barry Allen, dizendo que ele é bem-vindo num local cheio de criaturas alienígenas. E aqui termina essa edição super importante do Flash Absoluto. Temos finalmente um Flash Reverso. E ele é, vejam só, Eobard Thawne. E a gente achando que seria a Eleanor que seria a Flash Reverso nesse universo. Mas não, eu achei toda essa história muito legal. A edição número 8, né, que conta toda a história do Barry, foi bem legal. E vamos ver o que mais eles estão desenvolvendo aqui, porque o Flash Reverso ainda vai aparecer mais vezes, né? A gente precisa entender como que ele se transformou nesse monstro e onde exatamente o Flash está nesse momento. Mas, gente, essa daqui também é só minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do Flash Reverso Absoluto. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados, Dale DC. E esse foi o vídeo da história do Flash Reverso Absoluto. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.